Irmãos queridos, vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. Eu peço que você dê bastante atenção à leitura, pois ela não será uma leitura comum. A maioria das Bíblias tem diagramado esse texto um pouco diferente do texto grego. Nós vamos ler do capítulo 2, versículo 28, e vamos até o capítulo 3, versículo 3. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Acompanhe a leitura com reverência e com fé, a palavra do nosso bom Deus. Assim está escrito: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus santo e puro, Deus majestoso, Pai nosso, lemos a Tua palavra, Senhor, e diante dela nos prostramos, aguardando de Ti mesmo a santa instrução. Ajuda-nos por Teu Espírito, ilumina a nossa mente e o nosso coração para compreender a verdade que nós acabamos de ler, Senhor Deus. Sem a Tua direção, sem a Tua boa mão, nós nos perdemos em nossos próprios pensamentos. As ilusões desse mundo às vezes ofuscam o nosso olhar, mas faça, Senhor, com que a Tua presença brilhe diante dos nossos olhos, a fim de que não sejamos mais confundidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, fale aos nossos corações. Assim nós te oramos. Amém. Meus irmãos, os últimos anos têm sido marcados por impactantes e grandes transformações. Em todas as áreas, se você perceber, não somente a tecnologia tem avançado. Hoje em dia, para você se movimentar, para você se transportar de um lugar para o outro, você não necessariamente precisa saber o horário do ônibus que vai passar na esquina da sua rua. Basta na palma do seu celular você chamar um carro, um táxi, um Uber, e ele vem te buscar e te leva para onde você quiser. Não é só na área de transportes, não é somente na área da saúde, remédios, tratamentos, coisas que há pouco tempo assustavam de maneira desesperançosa, hoje em dia já nos dão um pouco mais de alento. Tem tratamento, tem condução, tem solução para determinados casos. Mas é interessante nós percebermos que, apesar dessas impactantes transformações e avanços em diversas áreas do conhecimento humano e da nossa vida como um todo, é verdade também que muito daquilo que antes era certo, hoje em dia você não tem mais certeza se continua sendo certo. Como assim? Eu falo, meus amados irmãos, a respeito de coisas básicas como a nossa identidade, quem nós somos. Nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Ele nos fez homem e mulher, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos instruiu na sua palavra, Ele nos salva dos nossos próprios pecados e Ele nos dá esperança de viver uma vida eterna com Ele. O mundo de hoje não aceita mais isso como sendo uma verdade, nem mesmo sendo digno de audição, digno de ouvir, de dar atenção.
E tudo que é proposto para nós a fim de acalentar os nossos corações desesperados, a fim de sarar as doenças da nossa alma, o desespero, a angústia, a aflição, não só incômodos, mas tudo que perturba a nossa mente. Meus amados irmãos, tudo isso tem sido dado a nós como uma proposição de ordem sem nenhuma verdadeira esperança, sem nenhuma esperança verdadeira. É como se princípios sólidos da nossa vida, fundamentos básicos para construirmos a nossa vida, tivessem se transformando em poeira, está se desfazendo. Você olha para um lado, você olha para o outro, e todos os discursos, sejam políticos, sejam ideológicos, sejam culturais, não passam de promessas vazias, palavras sem fundamento. O mundo hoje não tem mais nada para oferecer e para dar de base para ninguém. Na verdade, nunca teve. 1 João é um texto que fala para nós de maneira muito clara e profunda como nós podemos viver nesse mundo que não tem nada para oferecer para nós de sólido, de permanente, de eterno, de duradouro. Como nós podemos caminhar nesse mundo hoje, à luz de uma esperança que nós ainda iremos provar plenamente. João escreve essa carta, meus irmãos, para uma comunidade que era constantemente ameaçada por falsos mestres. Eles negavam a encarnação de Cristo e confundiam a identidade do povo. Ora, Jesus, Deus, se fazer carne, não tem sentido um negócio desse. Olha, preste atenção, a nossa carne, ela é cheia de impurezas, ela é frágil, ela é falha. Nós nascemos, nós crescemos, mas nós envelhecemos, nós padecemos dores, nós sofremos doenças, nós nos machucamos. Como pode o Deus Todo-Poderoso, o perfeito, se revestir de imperfeição? Como é que pode o Santo se revestir de tamanha humilhação? Não é verdade que Jesus se encarnou. A gente até acredita que ele veio aqui, mas na verdade ele apareceu. Foi uma visão do Deus eterno ensinando para nós como nos libertarmos do cativeiro da alma, que é o nosso corpo. Esse era o discurso que os falsos mestres pregavam às igrejas do primeiro século, meus irmãos. E é contra esse tipo de discurso que João escreve essa carta, encorajando esses crentes a permanecerem em Cristo, no Evangelho de Cristo, com confiança, lembrando a eles a sua identidade presente. Prestem atenção, vocês não são mais simplesmente criaturas de Deus, vocês não são simplesmente feituras do Senhor. Por Cristo Jesus a vocês foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Vocês foram adotados pelo Senhor. Ao olharem para o céu, vocês não têm somente um Deus criador, vocês têm o Pai de vocês, e Ele nos ama. Essa é a nossa identidade, da qual nada nem ninguém pode roubar nem separar, e que precisa ser constantemente lembrado a cada um de nós. João ainda vai mais à frente e ele nos lembra da esperança futura. Lembre-se de que você é filho hoje, e mesmo padecendo dores e encontrando dificuldades tamanhas, das quais você não consegue solucionar, você não consegue resolver nem se livrar, lembre-se que em breve Jesus virá manifestando a sua glória restauradora, e aqueles que estiverem com Ele, permanecendo nele, provarão dessa alegria e dessa glória verdadeira. Por isso, meus amados irmãos, o que João nos ensina nessa noite é a viver nesse mundo quebrado, à luz do que nós ainda seremos. Nós somos filhos de Deus, mas nós ainda seremos plenamente esses filhos, cheios de graça, cheios de bondade, purificados plenamente. Mas até lá, como é que nós vivemos hoje?
à luz do que seremos. João nos fala isso nos versos 28 e 29. Ele já nos lembra da nossa identidade nos chamando de filhinhos. Volte seus olhos para o texto. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João fala para nós permanecermos com confiança, e essa palavra permanecer é uma palavra-chave aqui na carta de João. João, em diversos momentos, vai indicar ao povo de Deus que aqueles que foram feitos filhos do Deus Altíssimo por Cristo Jesus devem perseverar no caminho da salvação, devem perseverar no caminho de santidade. Ele diz: meus queridos filhos, permaneçam nele. Isso, meus amados irmãos, fala profundamente aos nossos corações, porque o que a palavra de Deus está nos ensinando é que o Evangelho de Jesus Cristo não é só para o descrente, não é só para a pessoa que ainda não entregou sua vida para Jesus. Nós que recebemos a graça salvadora do Senhor, fomos alcançados e eficazmente chamados e transformados por essa graça, necessitamos ouvir esse Evangelho diariamente. Permaneça no Evangelho de Jesus Cristo, permaneça nas verdades sagradas e eternas que nos lembram quem nós éramos e quem nós somos hoje pela graça do Senhor. E ele fala: permaneçam, para que quando ele está fazendo referência a Jesus, esse ele é Cristo, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João está nos lembrando, meus queridos, Jesus em breve virá. Permaneçamos nele, não vamos dar ouvidos a essas falsas promessas, a essas palavras vazias que o mundo prega à torto e à direita, dizendo que é o Evangelho, dizendo que é a mensagem de salvação, de solução de todos os nossos problemas. Permaneçamos naquilo que ouvimos, daquilo que nós recebemos da parte de Deus, porque se assim não for, quando ele vier em glória, qual será a nossa reação? Quando os céus se rasgarem e Cristo descer em glória, qual será a minha reação? Eu vou ver essa cena com muita confiança e alegria, ou eu vou me envergonhar daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu estou vivendo? Misericórdia, Jesus chegou e eu estou longe dos seus caminhos. Misericórdia, Jesus chegou e eu estou distante da sua palavra. Misericórdia, os céus se rasgaram, a trombeta soou e eu estou distante da luz divina. Eu não tenho permanecido, eu não tenho perseverado. Olha o verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João está nos chamando para perseverar, meus irmãos, e é verdade que a Sagrada Escritura nos ensina que a doutrina da perseverança, a perseverança dos santos, é algo que é garantido por Deus, é Deus quem nos preserva neste caminho de salvação. Mas a Escritura também vai nos ensinar que este caminho preservado, na qual nós andamos perseverando e não desistindo, é responsabilidade nossa também. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, precisamente no capítulo 2, versos 12 e 13, escreve o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Veja, Paulo aqui resume em poucas palavras exatamente a perseverança dos santos. É Deus quem opera em nós o querer, é Deus que opera em nós o realizar, mas é responsabilidade nossa também desenvolver a nossa salvação,
crescer em santidade. Não é à toa que os escritos do Novo Testamento falam para nós crescermos em maturidade, deixarmos de beber o leite espiritual e começar a comer comida sólida, e a provarmos da bondade de Deus que se revela a nós a cada manhã. É focando em permanecer no Evangelho, é focando em fazer a justiça de Deus em nossas vidas, que significa viver uma vida mais santa, viver uma vida mais digna de Cristo. João aqui não está lançando dúvida sobre a nossa salvação, ele não está colocando a nossa salvação em xeque, mas ele está nos chamando a uma vigilância e a uma comunhão perseverante. Cristão, o que é que você tem feito da sua vida? Como é que você tem andado nesse mundo? O que é que tem sido o foco do seu coração, o desejo do seu coração? O Senhor Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Qual é a sua preciosidade? Qual tem sido a nossa prioridade nesses dias? Primeiro, a minha saúde. Primeiro, o meu bem-estar. Primeiro, a minha casa reformada. Primeiro, a conclusão dos meus estudos. Primeiro, o meu sucesso, a minha glória. E o que sobrar da semana eu entrego para Deus. E se não sobrar? Vai ter outra semana, na outra semana eu vou. Na outra semana eu faço. E quando não tiver mais semana? E quando não tiver mais amanhã? E quando o dia que será para sempre chegar, o sol não irá mais se pôr, desaparecerá, porque o Pai das luzes virá em glória e habitará com o seu povo? Amados irmãos, não foi dado a nenhum de nós o direito de saber quando Cristo voltará, mas a todos nós foi dado a garantia de que em breve Ele virá. Permaneçamos nele com confiança, com perseverança, para viver enfrentando esses discursos vazios, essas promessas e palavras que só vêm para nos confundir, transformando coisas que eram certas em erradas. Só o Evangelho de Jesus Cristo para nos blindar e nos defender das artimanhas e dos dardos inflamados do inimigo. João continua e ele nos vai agora informar claramente quem nós somos. Capítulo 3, versos 1 e 2 dizem: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. João está dizendo que essa dificuldade de viver neste mundo, de ser compreendido e de compreender as coisas que acontecem nessa vida, é algo do cristão. Isso é uma característica daquele que é filho de Deus. Porque o mundo não se dobra diante do Senhor, não conhece ao Senhor, logicamente o mundo vai rejeitar todos os que são do Senhor, e vão buscar confundir todos os filhos de Deus. Mas João nos lembra aqui um dos maiores privilégios que nós recebemos em Jesus Cristo, é o privilégio da adoção. Vede que grande amor o Senhor derramou em nossas vidas. O amor de Deus não pode ser comparado, irmãos. Pela manhã nós estávamos estudando exatamente sobre o amor de Deus, e vimos como o amor de Deus não é influenciado por coisas externas. Ele falou para Israel: não é porque vocês eram um povo bonito, um povo grande, um povo forte, que eu vos escolhi. Eu vos escolhi porque eu vos amei. E o amor do Senhor é uma vontade deliberada dEle, soberanamente administrada por Ele, em nos dar graça e salvação, simplesmente porque Ele quis. Ele não nos devia, Ele não foi atraído por nós, Ele não foi chamado a atenção porque nós estávamos fazendo aquilo que lhe agradava. Ele nos amou antes da fundação do mundo, esse amor nos escolheu nele, esse amor nos resgatou para Ele, e esse amor tem nos preservado nele.
Esse é o grande amor de Deus, que foi derramado em nossas vidas a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, lembremos-nos dessa verdade. Nem todo ser humano que anda por essa terra, que já passou por esse mundo, pode ser chamado de filho de Deus. Eu sei que popularmente a gente escuta e às vezes até reproduzimos isso. Quando você encontra pessoas passando por determinadas situações, dificuldades, misérias e todo tipo de desordem, alguém pode falar: meu Deus, esse pobre cristão é um filho de Deus, coitado. Nós não sabemos. Filho de Deus, filha de Deus, só pode ser chamado aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: a todos quanto a Ele o receberam, a estes foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E de fato nós somos. É isso que João agora nos diz. Nós somos filhos de Deus. Mas olha o que diz o versículo 2, o começo do versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele nos lembra, amados irmãos, que o Senhor nos adotou, Ele nos lembra que o Senhor nos chamou, e esse chamado não é apenas um título, não é apenas uma placa de igreja que nós carregamos, não é um título de religião que nós temos anexo na nossa vida. Isso aqui é uma identidade real, efetiva e concedida pela graça de Deus. Só em Cristo somos filhos de verdade, e essa filiação tem nos transformado cada vez mais parecidos com o Senhor. Somos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João está tentando explicar para nós, meus amados irmãos, como que nós lidamos com as dificuldades no nosso dia a dia. Ora, eu sou filho de Deus, eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas no meio do caminho, tentações me barram, tentações me seduzem, o meu coração me desvia do propósito, a minha mente confundida acaba se perdendo no meio do caminho. João diz: tenha calma, você ainda é filho de Deus, você é por Cristo Jesus filho de Deus, foi adotado pelo Senhor, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O pastor John Piper, ele fala para nós que o objeto da esperança que nós encontramos aqui está no futuro. E João vai explicar isso melhor aqui nos próximos versículos. Piper diz que o objeto da nossa esperança está no futuro, ou seja, naquilo que ainda nós haveremos de ser e experimentar e viver, mas a experiência dessa esperança está hoje no presente. O objeto da esperança está no futuro, mas o experimentar da esperança está para nós hoje disponível. Por isso, meus irmãos, nós não desesperamos, nós não nos afligimos, permanecemos naquilo que é eterno, que é a palavra do Senhor. Veja como João agora vai terminar o versículo 2 e nos falar o versículo 3. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. João nos ensina aqui agora que além de permanecer no Senhor com confiança, além de nos lembrarmos que nós somos filhos de Deus, nós devemos esperar com santa expectativa. Expectativa santa, meus irmãos, molda a nossa mente, o nosso coração e os nossos atos. Molda a nossa vida, a fim de nós não permanecermos no lamaçal do pecado que o Senhor já nos retirou, já nos alcançou de lá.
permaneçamos numa vida que agrada ao Senhor. John Newton, teólogo do passado, certa vez disse: eu não sou o que devia ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que espero ser em outro mundo, contudo, não sou o que costumava ser, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Esse teólogo aqui está nos lembrando, meus irmãos, que nós não somos mais pecadores condenados, marchando para um abismo eterno, nos lançando num lago de fogo. O Senhor nos atraiu, Ele nos resgatou, Ele foi em busca da ovelha perdida, da qual Ele mesmo escolheu, e Ele nos trouxe para o seu aprisco, e hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele foi quem nos deu essa esperança, e essa esperança é o clímax da nossa salvação. O Senhor nos justificou, o Senhor nos adotou, o Senhor nos acolheu, nos tem santificado e Ele nos glorificará. Glorificação, meus irmãos, é algo do qual nenhum de nós ainda experimentou. Mas em breve, quando Jesus voltar, nós vamos experimentar de um corpo e de uma vida aonde não mais, sequer, sentiremos o desejo de pecar. A tentação não será algo presente em nossas vidas. Os nossos olhos não mais se desviarão do Senhor, mas permanecerão somente nele. A esperança futura, João nos ensina, deve gerar em nós pureza. O verso 3 diz exatamente isso. A si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Isso indica um esforço diário, meus irmãos. Um esforço diário daqueles que foram regenerados em buscarem santidade. Aquele que roubava, não roube mais, trabalhe para ter com que comer. Aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade. Aquele que antes adulterava, seja fiel. Aquele que com língua cheia de veneno matava e assassinava os que estavam próximos, agora usem sua língua para falar palavras que edificam e não que destroem. Aqueles que eram consumidos por ira, agora amem como Jesus amou. Esse despojar e esse revestir do novo homem, o despojar do velho homem, o revestir-se do novo homem, que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, é algo que nós precisamos diariamente nos lembrar. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não sou mais dono do meu coração, como o pecado um dia me disse. Eu sou do Senhor Jesus, Ele é meu e eu sou dele. Isso deve mover a nossa vida para ser mais parecidos com Cristo. E diante de palavras mentirosas, diante de confusões que se apresentam para nós, essa esperança deve guiar os nossos dias, deve guiar os nossos momentos de maneira muito certa e vitoriosa. Por isso, meus irmãos, precisamos refletir se temos de fato vivido com a confiança de quem é filho, ou será que nós ainda temos andado neste mundo sem nos lembrar da nossa filiação, sem nos lembrar de que o Senhor nos adotou e que hoje nós fazemos parte da família de Deus, e de que todas as vezes que nós nos reunimos neste lugar, nós simplesmente não encontramos pessoas quaisquer, não encontramos estranhos, mas encontramos irmãos e irmãs e fazemos parte da mesma família. Quando um membro se afasta do corpo, todo o corpo sente. Quando um membro está doente, todo o corpo sente. Não é
um órgão simplesmente, não é uma estrutura grande do nosso corpo padecendo, basta um simples arranhão no dedo, basta uma simples unha encravada, todo o corpo sente. Como nós temos vivido? Como está a nossa confiança? Vivemos de forma que, se Cristo voltar hoje, nós vamos recebê-lo com alegria e não com vergonha? Se Jesus voltar hoje, meus irmãos, qual é a nossa reação? Qual é a nossa expectativa? Paulo disse que morrer é lucro e viver é Cristo. Quantos aqui gostariam de morrer nessa noite? Quantos aqui morreriam com alegria agora, para ver o Senhor da glória, para estar com Cristo e não mais neste mundo? É triste que às vezes só de pensar nisso nós temos medo, receio, pavor, mas eu ainda tenho tanto para viver, eu ainda quero fazer tantas coisas. Esse tipo de reação denuncia qual tem sido a nossa prioridade. A nossa esperança tem nos motivado a uma vida mais pura, ou a nossa esperança neste mundo nos leva a uma vida libertina, entregue aos prazeres? Vamos viver como quem tem um Pai nos céus, com dignidade, com liberdade, com confiança e com santidade diante do Senhor. A nossa verdadeira identidade está em Cristo e não no mundo. Eu falo especialmente aos jovens nesse momento. Você que tem buscado esperança neste mundo, você não vai encontrar esperança nas coisas deste mundo. Não é o curso da faculdade, não é um concurso público, não é um relacionamento, não é uma casa, não é o dinheiro, não são os títulos que vão te dar alegria verdadeira de viver, esperança para lidar com as dificuldades deste mundo. Lembre-se daquilo que você é em Cristo e daquilo que você se tornará quando Ele vier em glória. Isso sim é infinitamente melhor. Todos nós que lutamos pela santidade, irmãos, seja jovem, seja adulto, seja mais velho ou mais novo, Cristo nos chama para uma vida diária de arrependimento, para uma vida de buscar a sua presença, porque isso não é em vão, isso não é perder tempo. O melhor que nós ainda experimentaremos, em breve virá. Cristo Jesus é o melhor de Deus que já nos foi dado, e em breve nós o veremos como Ele é. Essa é a nossa esperança. Nós haveremos de vê-lo como Ele é. Nenhum de nós aqui viu a Cristo. Nós somos bem-aventurados por crermos, mesmo sem termos visto. Mas em breve essa bem-aventurança vai se multiplicar, porque nós o veremos como Ele de fato é. Por isso, amados, como viver hoje à luz do que seremos? João nos diz: viva como um filho de Deus. Um filho de Deus confia no Senhor. Um filho de Deus sabe que é filho de Deus. Mas um filho de Deus também sabe que ainda vai se manifestar aquilo que Ele é. Santo como o Senhor é, cheio de glória como o Senhor é, Ele vai nos revestir de incorruptibilidade. E até lá, meus amados irmãos, vivamos hoje com os olhos no amanhã, firmes em Cristo e separados nele para a glória dele mesmo. Amém.